Olha, católico adora imagem. Com certeza é uma das acusações mais comuns, mais antigas que a gente ouve por aí. Mas será que isso é verdade? Será que essa ideia para em pé? É isso que a gente vai investigar hoje bem a fundo. Sabe, essa pergunta vai direto no centro de um mal-entendido gigante que tem a ver com a Bíblia, com séculos e séculos de tradição. E o mais curioso é que a chave para entender tudo isso está no significado exato de algumas palavras, palavrinhas que a igreja usa com muita precisão. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, veja bem, a teologia católica faz uma distinção que é crucial entre tipos diferentes de honra. E não é só uma questão de mais ou menos honra, não. É uma diferença na essência, na própria natureza do que se está fazendo. Então, vamos lá. São três conceitos-chave. Primeiro, tem a latria. Pensa em latria como adoração, no sentido mais puro e absoluto. É algo que se deve única e exclusivamente a Deus. Ponto. Depois, vem a dúlia. Isso é veneração, respeito, honra, sabe? É o que se presta aos santos, que são vistos como heróis da fé. E por último, tem a hiperdúlia. Essa é uma veneração especial, um degrau acima, reservada só para Maria, por causa do papel único que ela teve. Mas olha que importante, mesmo sendo hiper, essa honra ainda é infinitamente diferente da adoração, da latria, que é só para Deus. Ok, mas e a Bíblia? Quem acusa os católicos de idolatria geralmente tem um argumento que parece muito forte, e ele vem direto dos 10 Mandamentos, a famosa proibição de fazer imagens de escultura. E quando a gente lê o versículo, parece que não tem discussão, né? Não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas. Parece que o caso está encerrado. Só que não. É exatamente aqui que a própria Bíblia nos apresenta uma reviravolta, e das grandes. Pensa comigo, se a proibição fosse absoluta, tipo, proibido fazer qualquer imagem religiosa, ponto final, a gente teria um problemão. Por quê? Porque o próprio Deus, em outras partes da Bíblia, seria o primeiro a quebrar a sua própria regra. Estranho, né? Então, olha só que incrível. O mesmo Deus que proibiu ídolos mandou Moisés fazer querubins de ouro e colocar bem em cima da Arca da Aliança. Mandou fazer uma serpente de bronze para curar o povo. O Templo de Salomão, projetado segundo a vontade de Deus, era cheio de imagens de querubins, de plantas. O que isso nos diz? Fica claro que a proibição não é contra a imagem em si. A proibição é contra o ídolo, ou seja, uma imagem feita para tomar o lugar de Deus, para ser adorada como se fosse um Deus falso. Ok, então, se as imagens não são para adoração, qual é a função delas? Para que servem, afinal, na vida de um católico? Bom, elas têm funções bem específicas, tanto espirituais quanto práticas. Acho que a melhor forma de entender isso é com uma analogia simples. Pensa na foto de alguém que você ama muito, que está na sua carteira ou na tela do celular. Se uma pessoa dá um beijo nessa foto, ela está adorando o papel ou os pixels? Claro que não. O carinho, o afeto, é todo dirigido para a pessoa que está na foto. A imagem é só um portal, uma ponte para esse sentimento. A lógica é a mesma. E tem também um lado histórico que é fundamental. Durante séculos, a grande maioria das pessoas não sabia ler. Como elas aprendiam as histórias da Bíblia? Pela arte. As igrejas com seus vitrais, suas esculturas, suas pinturas, eram como uma Bíblia dos pobres, uma Bíblia em imagens. A arte sacra era a catequese visual do povo. No fim das contas, a gente chega na distinção final, o coração de toda essa questão, a diferença entre o que é um ídolo e o que é um ícone. É bem direto, na verdade. Um ídolo, ele pretende ser Deus. Ele é um fim em si mesmo. As pessoas o adoram. Ele toma o lugar do divino. Já o ícone é diferente. Ele aponta para Deus. Ele é um meio, não um fim. Ele é uma janela que nos ajuda a lembrar do divino, a nos conectar com o sagrado. Ninguém adora o ícone, mas o venera como um objeto que leva a algo muito maior. E olha, essa ideia não é nova, não é uma desculpa moderna. Essa distinção foi definida oficialmente pela Igreja há mais de 1.200 anos, lá no Segundo Concílio de Nicéia. Eles fizeram isso justamente para combater um grupo chamado iconoclastas, que saíam quebrando imagens. O princípio que eles definiram lá atrás, citando São Basílio, é o mesmo que vale até hoje. A honra que se dá à imagem, na verdade, passa para a pessoa representada. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? No final das contas, o problema está mesmo no objeto, seja ele de madeira, gesso ou pedra? Ou será que o que realmente importa é a intenção que está no coração de quem está diante dele? A diferença entre um lembrete sagrado e um ídolo proibido talvez não esteja no objeto, mas dentro da gente.
Fica aí o pensamento.